Quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Instituto Coen, o canal oficial do Ministério de Ensino da Casa do Leão. E desde já eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal. Se puder, também comente, assim essa mensagem vai sendo difundida. Se você quiser compartilhá-la com alguém que precisa estudar mais da palavra, precisa ter mais conhecimento e responsabilidade com aquilo que Deus confiou em nossas mãos, esse vídeo está aqui para isso e nós contamos com a sua colaboração. Mas eu gostaria de iniciar te convidando a fazer uma oração para que o Senhor nos conduza nesse tempo, nos conduza nessas reflexões, porque somente a nossa habilidade em estudar a palavra não é suficiente para que nós tenhamos a nossa vida transformada. Então, aí no lugar que você estiver, na sua sala, no seu quarto, quero te convidar a colocar a mão no seu coração para que nós iniciemos dando a primazia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ir comigo? Senhor, nós te damos graça pelo teu evangelho, graça pelo estudo da tua palavra, Senhor, graça porque o Senhor tem nos atraído para este lugar. E eu te peço que neste momento, Senhor, assim como o Senhor tem nos visitado lá de cá, o Senhor visite os irmãos que estão do outro lado, Senhor, e que a tua palavra possa germinar no nosso coração como uma semente em terra fértil. Assim nós oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. O que nós faremos nessa aula? Hoje nós iniciaremos um módulo chamado A Bíblia e o Ensino, que vai te levar a reflexões de como a Bíblia é apresentada como um livro de ensino, como que figuras principais da Bíblia são apresentadas como mestres, como os rabinos, enfim, como aqueles que recebem a palavra do nosso Senhor. Então eu quero te convidar a ter sua atenção voltada para esse momento, a ter sua perspectiva, a tua ansiedade, a tua expectativa gerada e criada para estudar a palavra de Deus conosco na Escola Bíblica. A Bíblia é um livro escrito por inúmeros autores, mas existem dois personagens principais, um que escreveu muita coisa e o outro que, por sinal, não escreveu nada, mas é o personagem principal de toda a Bíblia, que marcam completamente a nossa vida. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia é um livro composto por 2 testamentos e cada testamento ele nos evidencia uma aliança. E cada aliança nos evidencia um mestre diferente. Então nós poderíamos dizer que a Bíblia é um livro de 2 mestres. Talvez não como o sentido tradicional que você espera para os dias de hoje, né? Como mestre aquele que fez um curso de mestrado, mas para os contextos bíblicos são aqueles que ensinam. Então nessa primeira aula você vai aprender um pouco sobre Moisés, um pouco sobre a lei de Moisés. Por isso que essa aula chama Moisés e a Lei, para que nós possamos entender como o Antigo Testamento foi alicerçado em tudo que Moisés recebeu no Sinai da parte do Senhor e ensinou ao povo. Então vamos estudar a Bíblia aqui, vamos estudar um pouco do Antigo Testamento para entender a aliança antiga que Deus fez com Israel através desse grande mestre chamado Moisés. Como eu disse, a Bíblia evidencia 2 alianças. Vocês sabem quais alianças são? A primeira aliança Deus faz no contexto do Êxodo, saindo do Egito, atravessando as terras de Midian, o deserto de Midian, no Monte Sinai. Quando Moisés vai receber a lei do povo, entenda. Primeiro ponto para você destacar, para você anotar no seu caderno, se você tem o hábito de não só assistir a essa aula, mas estudar conosco, o primeiro ponto para destacar é que a antiga aliança foi feita principalmente através da entrega de um ensino. Torá, no hebraico, não significa apenas lei. Não é uma lei como um código civil, não é uma lei como um código moral, apesar de ter essas aplicações. A Torá é a instrução, é o ensino. Veja bem, vamos tentar entender de uma maneira mais profunda. A Torá não era o que Deus queria que o povo apenas obedecesse, que o povo apenas se submetesse, mas é o que Deus queria que o povo que internalizasse, que o povo estudasse, que o povo aprendesse. Não era um código penal, que aliás, deixa eu te perguntar, seja brasileiro, português ou de qualquer nacionalidade que nos siga, você conhece o Código Penal do seu país? Você conhece a Constituição do seu país? São documentos que regem os nossos governos e estipulam leis.
Mas nós, infelizmente, seja lá por qual motivo, não temos o hábito de conhecer a fundo. Então você acha que Deus queria do povo só um código de leis moral, jurídico, religioso, o que fosse? Claro que não. Através desse código, a intenção de Deus era que a palavra fosse ensinada. Veja, Deus colocou as punições para os mandamentos que não eram cumpridos, que eram desobedecidos. Mas a finalidade não era que houvesse uma lei punitiva, mas que, primeiro, o povo pudesse aprender essa lei. Que ela não fosse só cumprida, mas fosse ensinada, aprendida. Então, o primeiro ponto, como eu estou dizendo, é saber que a aliança de Deus com Moisés não foi por meio de uma mera formalidade, mas foi por meio da entrega de um ensino. Então, se a gente estivesse lá no contexto do Sinai, nós estaríamos vendo o grande professor Deus entregando para o grande rabino, para o grande mestre Moisés, a lei. Primeiro ponto, entendemos que em cima do Sinai não tinha nada além do que um ambiente de ensino. Primeiro ponto é entender que a lei, a primeira aliança de Deus firmada com o povo saindo do Egito, com o povo de Israel, foi por meio do ensino. Eu acho que isso é suficiente para te responsabilizar com o ensino. Isso é suficiente para te despertar, porque o Deus que se aliancia, ele se aliancia por meio de livro. As tábuas, né, com os 10 mandamentos e aquilo que Moisés vai fazendo, também vai recebendo da parte do Senhor, ele escreve. Você já imaginou que Deus, no auge da sua ciência, do seu conhecimento, Deus é Deus, meu irmão, não é como eu e você que estamos limitados ao tempo. Deus poderia ter feito qualquer coisa e o que ele fez foi colocar a sua vontade num livro. E Moisés recebe isso aqui do Senhor. Ele recebe o que os judeus vão dar o nome de Torá e o que nós vamos dar o nome de Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia vão mostrar essa aliança com o povo. Então, Moisés é o primeiro, é a ênfase dessa aula, é o primeiro homem que se aliancia com Deus. E Moisés, deixa eu te contar uma coisa, quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, se você é de uma origem pentecostal, você vai crer que talvez o homem que mais representa Cristo na antiga aliança, naquele contexto do Antigo Testamento, é Davi. E eu te explico por quê. Porque nós, como pentecostais, temos uma grande expectativa no Messias que virá para governar, que estabelecerá o seu governo a partir de Jerusalém, Israel, e julgará e governará as nações. Ótimo, mas para um judeu e para qualquer indivíduo dentro de um contexto de Israel, inclusive nos dias de Cristo, o grande israelita, o grande líder do povo não era Davi, apesar de ser extremamente importante, mas era Moisés. Moisés era o grande exemplo para o povo. Moisés era o grande exemplo daquilo tudo que Deus esperava. Mas por quê? Se eu tivesse que te colocar para refletir assim, por que Moisés e não Davi? Por que Moisés e não Davi? Primeiro ponto é entender que Davi foi um homem também com alguns erros, ao ponto de que o governo dele foi rejeitado e Deus não aceitou que ele fosse o construtor do templo. Isso vai ser um encargo de Salomão. Mas Davi tinha promessas, ainda da parte do Senhor, de que sua linhagem veria ao Messias, e Jesus vai vir cumprir essas palavras. No entanto, Moisés é aquele homem que, diferente de todo o povo de Israel, é o que sobe no monte para receber a lei direto do Senhor. Todos os rabinos, desde os sucessores de Moisés até hoje, na tradição judaica, eles recebem o ensino de homens. É aprimorado, mas é por homens. Agora Moisés é o único que recebeu cru da parte do Senhor. Moisés recebe a lei da parte do Senhor, e você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 19, capítulo 12, é o primeiro texto que nós leremos, Êxodo 19, 12. Esse contexto da nova aliança com Moisés é firmado dizendo o seguinte, palavras ali de Êxodo 19, estabeleça limites em torno do monte, diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será o quê? Morto. Então olha aqui para mim, o contexto da recepção da lei
era Deus cativando, convocando um homem para subir no topo do monte, receber as instruções. Esse homem deveria descer e repassá-las ao povo. A instrução de Deus seria dada para o povo através do que Moisés falasse. Quanto mais fiel Moisés estivesse a Deus, mais fiel o povo estaria também às palavras do Senhor. Mas a nossa ênfase tem que estar voltada na última parte do versículo que diz: quem tocar no monte, certamente será morto. O que Deus estava querendo fazer aqui, meu irmão, para que nós possamos dar valor à graça, ao tema da segunda aula, é entender que Deus estava limitando o ensino a um indivíduo, para que esse indivíduo ensinasse o povo. A graça não é mais Moisés subindo, mas é o Deus que deu a lei a Moisés descendo. Moisés sobe e o povo está apartado, não tem direito de receber do Senhor. Jesus, com a graça, desce e entrega para esse povo que não poderia até não dar valor. Entenda, o momento de Moisés com Deus é exclusivista e de Cristo é inclusivo. E nesse ponto Deus forma em Moisés o grande mestre de Israel, o grande rabino, aquele que formará outros rabinos e deverá ensinar o povo. Então vamos lá, esse é o momento da antiga aliança de Moisés recebendo da parte do Senhor. E aí você pode pensar, tudo bem, Moisés recebeu a lei do Senhor, mas como é que foi gerida essa lei? Como é que isso foi passando desde o Pentateuco até o momento dos reis? E você pode perceber que nos contextos ali, desde 1 e 2 Samuel, que é a preparação de uma transição de um governo de juízes com os profetas que lideravam até um reino, né? Com o rei Saul, com o rei Davi, Salomão, os três principais reis de Israel. 1 e 2 Reis vai mostrar a genealogia, a linhagem dos reis. 1 e 2 Crônicas é muito consistente, então você pode olhar esses 6 livros que eles vão tratar das monarquias de Israel, e aí você vai ter que ter atenção voltada, quando ler esses livros, quando voltar para esses textos, de como a lei talvez não foi levada da maneira correta. Não houve uma seriedade exigida da parte do nosso Senhor por meio do povo, os profetas, sacerdotes e os próprios reis. Essas 4 grandes classes, povo, profetas, sacerdotes e reis, não valorizavam a lei como o homem que recebeu Moisés, né? Como aquele homem que recebeu do Senhor do Sinai valorizava. E aí a gente tem um ponto fundamental para entender que Deus deu a lei, mas o povo desqualificou a lei, o povo rejeitou. Para que servia? Se eu tivesse que te perguntar agora, você que está nos assistindo, para que servia a lei de Moisés no contexto do povo de Israel? Qual era a grande finalidade da lei? Você pode ter pensado, ajustar o comportamento do povo? Claro, está correto. Mas se eu pudesse resumir, sabe o que eu falaria? A finalidade da lei era proteger o povo. A lei protegia o povo. Essa lei, quando cumprida, fazia que o povo recebesse bênçãos da parte do Senhor e evitasse maldições da parte do Senhor. Logo, a prioridade do Senhor era o povo. E a partir da lei, Deus se agradaria ou educaria com punições o próprio povo. Mas a ênfase do Senhor nunca foi na lei, foi em ter um povo com comportamento ajustado e aprovado, porque Deus gostaria de continuar habitando, mesmo que transitoriamente, no meio do seu povo. Deus habita entre os louvores de Israel, Deus gostaria de continuar lá, mas para que houvesse uma legalidade, para que o povo continuasse sendo o povo de Deus, o povo de Jeová, e não profanasse o seu nome, era necessário que o povo andasse segundo a identidade de Deus, santo, separado. Então a lei protegia o povo e não o contrário. Mas o que acontece em todo esse contexto que nós vamos vendo dos reis, e depois nós avançamos e vemos alguns profetas, nós vemos o povo, os reis, os sacerdotes e os profetas, alguns deles também, né? Não só os bíblicos, mas aqueles que são levantados, às vezes nem por Deus, que são falsos profetas, né? Eles não praticam a palavra. E muitos dos profetas, né, os que mostram aqui, pelo menos na Bíblia, são como remanescentes, aqueles que guardavam uma santidade do Senhor no meio de uma geração corruptível. Mas, entendendo aqui, nós temos um grande problema nesse contexto que o povo entra em Canaã até a vinda de Cristo. O problema é de que o povo não se preocupou tanto com a lei. Eu quero te convidar a ler o 2º versículo, né, dessa aula, Deuteronômio 28. Pode abrir em Deuteronômio 28, você pode deixar marcado todo esse capítulo. Por que esse capítulo é importante, pastor? Porque ele vai mostrar as bênçãos que o povo receberia se obedecesse o quê? A lei.
Se Deus dá a lei para o povo vai saber como se comportar e não precisa ficar pedindo para Moisés subir toda hora ao monte para ter as direções. É só uma vez que Deus fala e o povo deveria aprender a se comportar. Deuteronômio 28 é de longe, um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, e você vai ver como esse texto aqui de Deuteronômio 28 vai repercutir no destino de Israel lá na frente. É uma conexão muito importante. Então Deuteronômio 28 mostra tanto as bênçãos como, a partir do verso 7º, que vai estar a sua atenção voltada, vai mostrar também as consequências. Então metade do capítulo 28 é das bênçãos e a outra metade das maldições se o povo não obedecesse. Leia comigo então, se você não tiver com a tua Bíblia, está sendo projetado para você na tela. Deuteronômio 28, 36, diz assim: o Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, e o restante do capítulo mostra as maldições que o povo poderia viver. E aí deixa eu te perguntar, ficou claro o entendimento, certo? De que se obedecesse a lei, o povo seria protegido, se não obedecesse, seria amaldiçoado. Em Deuteronômio 28, 36, diz que esse povo de Israel seria levado como uma maneira de punição e correção pela parte do Senhor a uma nação que eles não conheceriam. Você que já leu a Bíblia, qual foi essa nação? Qual nação levou Israel, o seu povo e o seu rei exilados como uma maneira de Deus educar o próprio povo de Israel? Você lembra? Se você não lembra, eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36 é a resposta pragmática daquilo que aconteceu, que foi advertido, em Deuteronômio 28. Pode acompanhar conosco, 2 Crônicas 36, verso 15. Preste atenção. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação, Israel, Judá, e Jerusalém. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Amém. Seguindo o texto de 2 Crônicas 16, você verá o relato de que Deus estava cumprindo Deuteronômio 28, porque o rei que governava Jerusalém foi levado cativo com o seu povo para a Babilônia. E aí nós vemos aqui que tanto Zedequias quanto Joaquim, o último rei legal da linhagem sucessória que estava em Judá, Zedequias, o seu tio, que foi colocado como substituto, um rei legal, mas ainda dentro da família real. Esses dois reis, o que foi deposto primeiro e o que foi deposto por segundo, são levados para a Babilônia. Se cumpre em 2 Crônicas 36 a advertência de Deuteronômio 28 e o povo vai para o exílio babilônico. E aqui se fecha uma parcela do ensino do Senhor e nós veremos advertências proféticas, tanto que se você olhar na sequência, a sua Bíblia está numa ordem cronológica, que pula os profetas. Termina em 2 Crônicas 36 falando do edito do rei Ciro da Pérsia e depois já parte para Esdras e Neemias, que é o retorno do povo da Babilônia. Então nós temos aqui claramente Deus transportando o seu povo para um lugar de idolatria por permissão da sua parte para que o povo visse o cumprimento de Deuteronômio 28, que girava em torno de desobedecer a lei de Moisés. Por desobediência do povo, o povo vai para o exílio. E só para a gente agora avançar para o final, tem uma reflexão muito importante. O que aconteceu no contexto do exílio? Você que estuda a palavra de Deus, o que surge no contexto do exílio? Você já parou para pensar o que surge? Uma coisa fundamental que vai ser a base para a igreja de Atos, vai ser onde Cristo inicia o seu ministério. Surgem as sinagogas. Aqui você vai ver claramente que por meio da destruição do templo de Jerusalém pelo rei babilônico, o povo foi levado cativo para o estrangeiro na Babilônia e não tinha um lugar para adorar o Senhor. Não havia respaldo na lei para que a adoração pudesse ser feita em outro lugar a não ser no templo, pois o templo de Jerusalém era a substituição espiritual e física
do lugar que Moisés frequentava, do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés agora era o templo de Jerusalém, construído por Salomão. Se não houvesse o templo, a adoração deveria ter cessado. Não é que ia ser abandonada, mas ela estaria interrompida, porque só se adora a Deus no seu templo. Se o templo não está lá, a adoração vai ser interrompida. E o que acontece? Deus ele foi permissivo numa coisa muito importante. Deus ele permitiu que o templo fosse destruído, porque Deus agora queria fundamentar o ensino que daria origem, em muitas partes, né, do nosso entendimento, à igreja. Deus permite que a sinagoga surja. E o que era a sinagoga? As sinagogas existem até hoje. Sinagoga é um lugar de conservação da fé, da doutrina, dos costumes e da língua. Os hebreus, os judeus, usavam a sinagoga para conservar fé, doutrina, costumes e língua. O que acontece numa sinagoga? Toda atividade de prática da lei, a circuncisão, o casamento, o ensino da palavra. Grosso modo, a sinagoga para um judeu é como uma embaixada, um consulado para quem visita um outro país. Então, um brasileiro vai se reconhecer como brasileiro num país estrangeiro facilmente se ele for à embaixada, porque terão brasileiros trabalhando com costumes brasileiros, com línguas brasileiras, com práticas brasileiras. Agora, se nós estamos, por exemplo, na Rússia e vamos à embaixada alemã, nós somos completamente estrangeiros, mas teremos afinidade numa embaixada brasileira. E a sinagoga tem essa função para o povo judeu. Ele se une e se reconhece no meio desse mundo que eles estão espalhados através da sinagoga. E é aí que Paulo vai pregar e vai fomentar o evangelho na Europa. É aí que Cristo vai pregar em Cafarnaum e fomentar o evangelho. Mas vamos voltar aqui porque agora nós vamos concluir essa aula entendendo que a finalidade da sinagoga era restaurar o ensino de Moisés, restaurar o ensino da lei. E aí a gente tem uma virada de chave, que lembra que eu acabei de falar, que a lei protegia o povo. Então, a lei que protegia o povo levou o povo ao momento de apostasia, de prostituição espiritual, porque à medida que o povo não praticou a lei, esse povo ficou abandonado. Esse povo passou a adorar os balaíns, passou a adorar outros deuses, a se envolver com casamentos e práticas da terra de Canaã que Deus rejeitava. Então a lei que protegia o povo, quando ela não foi cumprida, o povo ficou desprotegido. Agora, no segundo momento, nós temos um problema central que vai fazer sentido na próxima aula com o ministério de Cristo. Se a lei protegia o povo antes do exílio, a partir do exílio, o povo vai proteger a lei. E se a gente sai de um perigo que era a apostasia e a promiscuidade espiritual antes da Babilônia, agora depois da Babilônia, o problema central será a religiosidade, o excesso de zelo pelaquilo que é do Senhor. Eu não estou dizendo e te convidando a não ter zelo, eu só estou dizendo que até o que é excesso faz mal, o excesso do zelo faz mal. E o povo vai proteger a lei do Senhor de uma maneira que não vão mais viver por misericórdia, mas pelo risco estipulado pela lei. Não viverão em ofertas, em esmolas, em gratidão, mas pelo risco estipulado pela lei. Tudo era contabilizado. E nisso surge uma classe. Qual era a classe das pessoas que Jesus, em Mateus 23, vai chamar de hipócritas? Os fariseus. Os homens que queriam ser mais justos que Moisés, os homens que queriam ver a literalidade da palavra cumprida. E esse povo, sobretudo os fariseus, queria proteger a lei. Se a lei foi dada por Deus, através de Moisés, para proteger o povo, os fariseus vão desvirtuar, fazer o povo proteger a lei. Primeiro contexto, nós temos então promiscuidade espiritual e idolatria. O segundo contexto, religiosidade. E aí onde vem Cristo? Entre os dois. Jesus estava tentando resgatar e conseguiu isso por meio do que ele edificou, que é a igreja, tirar o povo da apostasia e promiscuidade espiritual, mas não levá-lo ao contraponto da religiosidade, ficar no caminho do meio, que é o caminho da precisão. O que nós vemos vindo da Babilônia? Muito misticismo, muito idolatria. Para te dizer, sendo sincero, o momento onde houve mais heresias bíblicas não foi o momento que Paulo enfrentou, mas foi o que Cristo enfrentou, porque já estava enraizado na tradição judaica o misticismo babilônico. A cabala já estava impregnada dentro do povo de Israel. Classes políticas e religiosas estavam impregnadas. Superstições estavam impregnadas. E Cristo vai precisar combater tanto o misticismo quanto a dureza dos fariseus com a sua religiosidade. Quando a gente olha o contexto do segundo templo, desse período interbíblico da vinda do povo da Babilônia, nós vemos que o ministério de Cristo era tremendo, porque esse único homem conseguiu
fazer um limpa e trazer a essência da lei, não a lei estipulada como os fariseus para matar todo mundo, não a lei ou as práticas supersticiosas dos babilônicos, né, o que vem muito por alguns rabinos, mas a centralidade da graça. E Cristo vai apontar corretamente para Moisés o tema dessa primeira aula, Moisés e a lei do Senhor, né, aquele que recebe da parte de Deus. Conseguiu entender? Conseguiu refletir bem como Moisés é extremamente importante e o povo vai viver o Antigo Testamento baseado na lei de Moisés. Logo, se eu não estudo esse contexto e entendo Moisés como aquele que ensina, eu não vou entender os juízos de Deus. O povo não praticava, por quê? Porque não estava sendo ensinado da maneira correta, seja por aula, seja por pregação, ou seja por testemunho de seus reis e seus sacerdotes. A ausência da prática correta da lei, iniciada em Moisés, leva o povo para a condenação. Então eu entendo, metade dessa Bíblia, problema surgindo. E a outra metade é Cristo reparando o problema. Por quê? Porque o povo não sabia praticar a lei, porque o povo não tinha sido ensinado da maneira correta. Era um problema pedagógico. No final das contas, o exílio foi um problema de comportamento originado por um problema de ensino. Já tinha parado para pensar nisso? Como o ensino é importante, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, a Bíblia é um livro de ensino, um ensino que tem que transformar a sua vida, não um ensino que quer apenas trazer informações para nós, obviamente qualquer livro fará, não é um ensino que vai nos colocar numa posição de autoridade, mas é um ensino que vai mudar o nosso comportamento. Quanto eu conheço da Bíblia, determina o quanto eu conheço de Deus, quanto eu conheço de Jesus Cristo. Então que em nome de Jesus, no encerrar dessa aula, você possa encontrar a palavra do Senhor como uma palavra instrutiva, como uma Torá para a sua vida, não como uma hipervalorização do que aconteceu com Moisés e com o povo de Israel, com os judeus, mas com o que Deus queria. Sempre a vontade do Senhor foi firmar uma aliança através do ensino. Tanto que Cristo ele foi pedagógico quando formou a nova aliança, quando formou a aliança definitiva por meio do sangue e por meio do seu corpo, né, no contexto do cenáculo. Então entenda, a Bíblia é um livro de ensino relatado a partir de dois homens, daquele que escreveu e daquele que viveu sem ter escrito. Eu te aguardo para a próxima aula para que você continue a aprender conosco. Não se disperse, terça-feira, na próxima terça, semana que vem, tem mais aulas aqui na Escola Bíblica. Deus abençoe.